Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar então sobre a vida de Bento de Núcia e o monarquicismo medieval, certo? Para a gente se localizar um pouco ali com relação ao período, Bento de Núcia viveu ali por volta de 480 a 547 depois de Cristo, certo? Ele ele viveu até os 66 anos de idade, tá? Então, vamos começar a falar sobre o contexto daquela época para a gente entender melhor o contexto do período em que Bento viveu. Vamos começar a falar sobre o ponto de vista político, ok? Por volta de 350, hordas bárbaras que incluíam as tribos indo-europeias dos godos e dos vândalos, oriundas das regiões do Baixo Danúbio e do Mar Negro, penetraram a Europa Ocidental em busca de novas terras e riquezas. Tá? Mudanças climáticas e um aumento na população os impeliram a migrar para o oeste. Um outro motivo foi a invasão de seus territórios pelos hunos, que eram nômades guerreiros que provinham da Ásia Central e que haviam conquistado grandes áreas entre o Reno e o Mar Cáspio. Os ataques dos povos bárbaros causaram 3 vezes o saque de Roma. Primeiramente pelos gauleses, em 387, depois pelos visigodos, que eram godos originários da Dácia, região hoje situada na Romênia, tá? E em 410, finalmente pelos vândalos, em, em 455, que permaneceram na cidade durante 2 semanas e pilharam muitas obras de arte, por exemplo. Já os hunos que haviam assolado a Gália e a Itália desapareceram do cenário europeu após a derrota e posterior morte de Átila, seu grande líder, que ocorreu em 453. Por volta do fim do século V, a parte ocidental do Império já estava dividida em pequenas unidades políticas governadas pelas tribos que eles haviam ocupado durante o início do século. Tá? O último imperador do Ocidente foi o Rômulo Augusto. Ele foi deposto em 476, evento que leva à adoção consensual desse ano como fim do Império Romano do Ocidente. Esses distúrbios propiciaram o aparecimento de novos domínios, como o Reino Franco na França e a fixação na Inglaterra dos ângulos, saxões e jutos, vindos da Alemanha, ou também da fronteira com a Dinamarca. Já no século seguinte, os bizantinos subjugaram tanto os vândalos no norte da África quanto os ostrogodos, godos da área do Mar Negro, que haviam se estabelecido na Itália. Os visigodos, que haviam ocupado grande parte da Espanha, foram derrotados pelos francos em 507. Depois, no século VIII, foram absorvidos pelos invasores muçulmanos. A tribo germânica dos lombardos, que havia se estabelecido nas planícies húngaras, invadiu e ocupou a Itália em 568. E o reino lombardo permaneceu independente até os francos entrarem na Península Itálica em 773, certo? Vou falar agora sobre o ponto de vista contexto econômico daquela época. As invasões bárbaras trouxeram aos territórios romanos consideráveis prejuízos na economia,
como ocorreu ali com campos devastados, cidades em ruínas, né? Derruba, no caso, nesse sentido, a evolução econômica, declínio da agricultura, recuo urbano, a recessão demográfica e as transformações sociais. Por exemplo, os camponeses são obrigados a se colocar sob patrocínio cada vez mais intenso dos grandes proprietários, que se tornam chefes de grupos militares. A situação do colono assemelha-se até a do escravo nesse sentido. Os denominados bárbaros traziam para as novas regiões conquistadas técnicas metalúrgicas refinadas, nesse sentido técnicas de oliveçaria, a arte do couro e a admirável arte das estepes, com seus motivos de animais estilizados. Devido à queda de produção e, consequentemente, ao abastecimento de alimentos nas cidades, muitas pessoas deixam e são obrigadas a se refugiarem perto dos lugares de produção. É a necessidade de se alimentar que, antes de mais nada, explica a fuga do rico para suas terras, o êxodo dos pobres para os domínios dos ricos, nesse sentido também. Dessa forma, podemos constatar uma ruralização da sociedade, um retrocesso, né, antes de tudo, quantitativo. Destruíram vidas humanas, monumentos, equipamento econômico. Ocorreu uma queda demográfica, perda de tesouros de arte, ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, dos sistemas de irrigação das culturas. Ocorreu o retrocesso técnico que deixará o Ocidente medieval desvalido por muito tempo. A pedra que já não se sabe extrair, transportar, trabalhar com ela, some e dá lugar à madeira como material essencial. Então vamos começar a falar sobre o contexto religioso desse período. Vamos falar sobre o monasticismo. Passou por 4 estágios principais antes de seu aparecimento na civilização ocidental, tá? De início, as práticas ascéticas eram vividas por muitos dentro da igreja. Mais tarde, muitos resolveram deixar a vida em sociedade para viver como anacoretas ou eremitas. A vida de santidade dos eremitas atraía a outros, que passavam a morar em lugares próximos a eles e sob sua liderança, em cavernas ou celas individuais, chamadas lauras. É provável que se tenha construído um claustro para as atividades coletivas também. Tá? No estágio final, passaram a se organizar em comunidades dentro de mosteiros. Esse processo teve seus primórdios no Oriente, no século IV, de onde se espalhou para a Igreja do Ocidente. Uma figura importante para a gente citar é a figura de Antão, ou Antônio. Ele viveu ali em torno de 250 a 356 depois de Cristo. E é geralmente visto como o fundador do monasticismo, esse Antão. Aos 20 anos de idade, ele vendeu seus bens, deu dinheiro aos pobres e se retirou para uma solitária caverna no Egito para levar uma vida de meditação. Sua vida de santidade deu-lhe tamanha reputação que outros passaram a viver perto dele em outras cavernas. Como ele nunca organizou esses seguidores, cada um praticava a vida ascética de um eremita à sua própria maneira em sua caverna. Nem todos os monges eremitas eram equilibrados como Antão e seus seguidores. Um deles, conhecido por Simeão Estilita, que viveu ali em volta de 390 a 459, depois de viver enterrado até o pescoço por vários meses,
resolveu alcançar a santidade sentando-se numa estaca, por exemplo. O tipo comunal ou coletivo de monasticismo, geralmente chamado de monasticismo cenobítico, também começou no Egito. Nesse sentido, a figura de Pacômio, que viveu ali por volta de 290 a 346, depois de viver 12 anos como eremita, organizou o primeiro mosteiro por volta do ano de 320, em Tabenice, na margem direita do Nilo. Logo, 7.000 monges estavam sob sua liderança direta no Egito e na Síria. Também a figura de Basílio de Cesareia, que viveu ali por volta de 330 a 379, muito fez para popularizar a organização monástica em comunidades. Ele deu um sentido mais útil e social ao espírito monástico, ao solicitar que os membros, sob sua ordem, trabalhassem, orassem, lessem a Bíblia e praticassem boas obras. O monasticismo ocidental diferiu consideravelmente do oriental. O clima mais frio tornou a organização comunal inevitável para que os monges pudessem ter abrigo e alimentos com a chegada do inverno, né? O monasticismo tomou uma direção mais prática, rejeitando o ócio e deplorando os atos meramente ascéticos. Tanto o trabalho como a devoção era enfatizado. Acreditado geralmente a Atanásio, a introdução do monasticismo no Ocidente, por ocasião de um de seus exílios periódicos em Constantinopla. Tá? Peregrinos que se dirigiam à Palestina tiveram contato com o movimento nessa cidade e na Síria, interessando-se por esse tipo de vida cristã. Martinho de Tours, Jerônimo, Agostinho e Ambrósio escreveram em favor do monasticismo, ajudando a popularizá-lo no Império Romano. O líder inconteste do monasticismo ocidental foi Bento de Núcia. Vamos falar então sobre alguns dados da biografia de Bento de Núcia, né? O seu nome seria, no caso, Bento. Seu nascimento ocorreu em 480, em Núcia, que seria ali atualmente na Itália. Pertencia a uma família pertencente à antiga aristocracia romana. Seus pais chamavam-se Cláudia Abundantia Guardati e Eutrópio Anício. Também teve uma irmã chamada Santa Escolástica. Ele morreu em 21 de março de 547 no Monte Cassino, que seria também na atual Itália. Tá? Vamos falar então sobre o percurso da vida de Bento. Com a conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo e o Edito de Milão em 313, todas as perseguições aos cristãos no Império Romano foram encerradas. Sob o mandato do imperador Teodósio I, foi promulgado o Edito de Tessalônica em 380, que tornou o cristianismo a fé oficial do Império Romano. As práticas pagãs foram abolidas em todo o Império e as heresias reprimidas pelo mesmo. Nesse sentido, ocorreram algumas mudanças profundas na vida da Igreja. Em primeiro lugar, a riqueza e pompa tornaram-se um sinal do favor divino, pois a Igreja passou a ser de ricos e de poderosos. Em segundo, paralelamente à aristocracia imperial, surgiu uma aristocracia clerical. Em terceiro, a Igreja começou a imitar os costumes do Império, não só em sua liturgia, mas também em sua estrutura social.
ela se tornou cada vez mais episcopal e monárquica. Tá? Em quarto sentido, o retorno de Cristo deixou de ser central, e essas mudanças exerceram influência sobre o cristão comum. Outros cristãos seguiram um caminho radicalmente diferente dessas situações. Para eles, o fato da Casa Imperial declarar-se cristã tornava-se mais fácil ser cristão. Logo, alguns cristãos que criticavam estas mudanças, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja, passaram a se dedicar à vida monástica. Tá? Bento nasceu por volta de 480 em Núcia, atualmente Nócia, próxima à cidade italiana de Spoleto, uma família pertencente à aristocracia romana. Né? Ele foi enviado para estudar retórica e filosofia em Roma, nesta época sob poder dos bárbaros ostrogodos. Ele achou o estilo de vida da cidade tão corrupto que abandonou os estudos e a cidade do ano 500, tá? Para cultivar uma vida de devoção, vivendo como eremita numa caverna em Subiaco, seguindo o exemplo dos monges do norte do Egito. Depois de 3 anos dedicando à oração, vários homens começaram a se juntar a ele, em busca de orientação espiritual. Serviu como abade de mosteiro em Vicovaro, no norte da Itália, e este foi um tempo particularmente difícil para Bento, pois os monges declaravam uma disciplina rigorosa imposta a eles. Né? No caso, os monges reclamavam para Bento essa questão. Após outro tempo dedicado à vida solitária, Bento fundou 12 pequenos mosteiros nos arredores de Subiaco, com 12 monges em cada um. Por volta de 529, depois de um conflito com o sacerdote, ele se mudou para Monte Cassino, ao sul de Roma, onde derrubou um templo dedicado a uma divindade romana, que ainda era usada naquela localidade, para construir aquele que se tornaria o mais famoso mosteiro da Europa, a sede da ordem beneditina. Bento serviu como seu primeiro abade durante quase 20 anos. Deve ser mencionado que ele recusou a ordenação, permanecendo como leigo durante toda a vida. Foi por volta de 534, como parte de um esforço para reformar a prática geral do monasticismo, que Bento compôs a sua regra monástica. Logo, vários mosteiros estavam seguindo a regra beneditina. Cada mosteiro era considerado uma unidade autossuficiente e autogerida, pois Bento não via a necessidade de reunir vários mosteiros numa ordem. Bento morreu quando participou de uma celebração da ceia, comungou e faleceu de pé, sustentado por seus monges, em 21 de março de 547. Foi sepultado perto de sua irmã gêmea e companheira de oração, Escolástica. Ela havia sido abadesa de um pequeno convento em Piumarola e faleceu pouco antes do irmão, em 10 de fevereiro. Tá? Agora vamos tratar sobre algumas questões e pensamento de Bento de Núcia, algumas questões que ele vivenciou, com relação também ao monasticismo em forma geral. Eu acho que seria interessante a gente primeiro expor algumas terminologias, né, porque tem alguns pontos, alguns conceitos que ao gente escutar a gente pode ter uma certa dúvida do que o significado, né? Então vamos falar primeiro sobre o que seria esse termo monge, né? É uma palavra que
deriva de uma palavra grega que significa sozinho. A questão para os pais do deserto era de luta solitária e individual contra o diabo. Um outro termo que seria interessante a gente ver seria sobre o termo anacoreta, que significa aquele que abdicou do mundo, retirou-se, quer dizer também recolher-se. Eram monges ou ermitões cristãos que viviam em retiro e solidão, especialmente nos primórdios do cristianismo, dedicando-se à oração e à escrita de liturgias, a fim de alcançar um estado de graça e pureza de alma pela contemplação. Tá? Outro termo que a gente gostaria de citar é o eremita, ou ermitão. É um indivíduo que usualmente por penitência, religiosidade, misantropia. O que seria misantropia? Né? Seria aversão ao ser humano e à natureza humana no geral. E também o eremita teria assim, um simples amor à natureza, vive em um lugar deserto, isolado. O local de sua morada é designado eremitério. Tá? Um outro ponto, outro termo seria o termo ascetismo. Seriam exercícios que se destinam a reprimir tendências consideradas más e a desenvolver uma vida de virtudes com a qual se procura agradar a Deus. Tá? Bem, agora então vamos adentrar falar um pouco sobre a regra beneditina, né, que ficou bem conhecida no decorrer da história. Ela é composta de 73 pequenos capítulos. Na regra, o prólogo tem por tema a conversão. Os capítulos de 1 a 3 tratam das estruturas hierárquicas do convívio. Os capítulos de 4 a 7 da acesse e da confissão incessante. Os de 8 a 72 regulamentam a organização da comunidade. E o capítulo 73 é a conclusão. Essa seria, digamos, a estrutura da regra. De acordo com a regra, o abade precisaria ser terno e mestre severo, um educador, chamado para ajudar e não dominar. Ele deveria ser eleito por toda a comunidade, ordenado pelo mérito da vida e pela doutrina de sabedoria. As decisões importantes precisariam ser sempre tomadas com o conselho da Assembleia dos monges. Também era necessário o abade recorrer a ajudantes, os decanos, que serão irmãos de bom testemunho e de vida monástica santa, que com ele deveriam ser eleitos pelos demais monges. A regra é famosa por seus votos de submissão, conversão contínua e permanência, o que levou aos votos de pobreza, castidade e obediência. Tá? De acordo com a regra, cada monge deveria permanecer o resto de sua vida no mesmo mosteiro em que fez seus votos, a não ser que por alguma razão o abade o enviasse a outro lugar. Para Bento, a pobreza era uma maneira de estabelecer uma nova ordem coletiva. O monge deveria permanecer pobre, não possuindo coisa alguma, e o mosteiro supriria tudo o que fosse necessário para a vida da comunidade. A pobreza do monge, portanto, era uma maneira de uni-lo ainda mais à comunidade, evitando que ele se gloriasse diante dela. Porém, o ideal não era que o mosteiro passasse por necessidades, mas que tivesse o suficiente para proporcionar uma vida razoável. Uma outra característica da regra é concentrar-se nas realidades espirituais que os mosteiros expressavam, e para isso existiam. O fundamento era o compromisso com a prática da oração. A prática da oração deveria produzir uma vida de piedade. Os beneditinos
se esforçavam para praticar o cristianismo numa época de crescente indiferença. Isso podia ser visto no ciclo de cultos, bem como em suas atividades diárias. Este tempo de oração comunitário, chamado de ofício divino, passou a ser reconhecido recentemente como a liturgia das horas. Tá? Nessas horas de oração, a maior parte do tempo era dedicada à recitação de salmos e à leitura de outras porções das Escrituras. Por outro lado, a vida de oração não deveria ser separada da vida de serviço. Muitas das determinações mais importantes da regra refletiam justificativas teológicas para práticas monásticas essenciais, como, por exemplo, a importância do trabalho. Era exigido que os monges trabalhassem nos campos e realizassem tarefas nos mosteiros. Quase 8 horas diárias eram dedicadas ao trabalho, o triplo do tempo dedicado à oração. Além disso, o mosteiro era um centro de desenvolvimento nos estudos. Em suas escolas, os monges aprendiam a ler e escrever, e criavam bibliotecas que guardavam as escrituras, as obras dos pais da igreja e literatura clássica. A maior parte do conhecimento da antiguidade clássica se teria perdido sem essas bibliotecas. Para a gente ver a importância delas, né? Vamos então citar alguns exemplos de ordens monásticas medievais. Teria, por exemplo, do Duque Guilherme I da Aquitânia, ali por volta de viveu por volta de 875 a 918, fundou em 909, 910 a Abadia de Clunia, na França, que marcou o início da ordem cluniciacense. Os cistercienses foram fundados em 1098 pelo abade Roberto de Molesme, viveu ali por volta de 1028 a 1111, em Cister, na França. Os cônegos de Agostinho, seria no caso a ordem agostiniana, surgiram em 1100. As duas principais ordens mendicantes medievais foram os franciscanos, fundados em 1210 por Francisco de Assis. Francisco de Assis viveu ali por volta de 1182 a 1226. Essa ordem surgiu em Assis, na Itália. E os dominicanos pertenciam a uma ordem mendicante fundado em 1216 por Domingos Gusmão. Esse Domingos Gusmão viveu ali por volta de 1170 a 1221. E essa ordem ela foi fundada, né, em Toulouse, na França. Podemos também citar como ordens militares monásticas a Ordem dos Hospitalários, que se originou entre os dominicanos, por Raimundo de Puy, entre 1080 e 1160, e afundou em 1113. Também a gente pode citar a Ordem dos Templários, que é mais conhecida, eu acredito, por nós, né? Foi fundada em 1119 pelo cavaleiro francês Hugo de Pins, e, por fim, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, fundada em 1190, estabelecida em Acre, na Palestina. Vamos ver aqui pontos positivos, negativos, né? Uma avaliação sobre o monasticismo, sobre entendimento do autor Canes. Como pontos positivos, ele cita o desenvolvimento de métodos de excelência para a agricultura, ajudaram a manter viva a erudição na Idade Média, reprodução e preservação dos manuscritos bíblicos para a posteridade, foram os missionários da Igreja Medieval, refúgio para pessoas que precisavam de ajuda e hospitalização.
Agora, alguns pontos negativos desse movimento monástico, ele cita, por exemplo, que muitos dos melhores homens e mulheres do império se deixaram isolar dentro dos mosteiros. E assim o mundo, já tão necessitado, perdeu a possibilidade de contar com a sua contribuição. Ademais, o celibato impossibilitou a esses homens e mulheres o casamento e, por conseguinte, a criação de filhos melhores. Em muitos casos, o monasticismo também favoreceu a arrogância espiritual. Como os mosteiros acumulavam riqueza devido à parcimônia comunitária, o sentimento de propriedade em comum, o ócio, a avareza e a glutonaria se infiltraram. O monasticismo contribuiu para o rápido desenvolvimento de uma organização hierárquica centralizada na igreja. Bem, então seriam essas questões que a gente gostaria de abordar sobre Bento de Núrcia e o monasticismo medieval. Tá? Então, que Deus nos abençoe nos estudos e tudo de bom. Abraço. Tchau.